Olá, boa noite. O programa Ideias da Aldeia de hoje discute responsabilidade social corporativa. Para isso, convidou o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e superintendente do SESI de Santa Catarina, Sérgio Gargione. Boa noite, senhor Sérgio. Boa noite, é um prazer estar aqui no Acre e aqui na TV Aldeia. Senhor Sérgio, o senhor veio ao Acre participar da comemoração do Dia da Indústria e debater sobre responsabilidade social corporativa. Eu queria que o senhor começasse essa conversa fazendo uma diferenciação entre o que era responsabilidade social empresarial e o que é agora responsabilidade social corporativa. Esse é um tema bastante recente, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo também. E a dificuldade é de defini-lo ou de comunicá-lo de forma adequada. Então, como o social no Brasil é um termo que se apropria a situação de pessoas que têm dificuldade ou de problemas de natureza urbana e tudo mais, o social é muito ligado a pessoa que está marginalizada do consumo. Então se modificou um pouco o termo e diz assim, olha, vamos falar sobre responsabilidade corporativa ou responsabilidade social corporativa, coisa que em outros países, por exemplo, o social é bem melhor entendido, que o social aqui significa das relações, é o social da sociologia. Então é a relação de uma empresa, de uma organização com todos os seus públicos, com os quais eles se relacionam, ou ela se relaciona. Qual era o inconveniente do termo responsabilidade social? É porque hoje a maioria ainda incorporou o conceito de responsabilidade social como sendo filantropia, como sendo ação social na comunidade. Então, promover um evento com uma creche, um asilo, ou dar um auxílio para qualquer tipo de donativo, passou assim, eu faço responsabilidade social. Não deixa de ser, mas isso é uma pequena parte que é uma relação dessa entidade, ou dessa empresa, ou dessa pessoa com a comunidade. Mas existe, e muito mais importante, talvez, a relação dessa empresa com o funcionário, com o seu público interno, a relação com os seus clientes, a relação com os seus fornecedores, a relação com os acionistas, a relação com o governo. Tudo isso tem que ser medido, senão eu posso simplesmente fazer uma ação social e marketeá-la e, por outro lado, eu trato mal meus funcionários, ou não pago os impostos, ou eu não tenho transparências com os acionistas, aí você deixa de ser uma empresa socialmente responsável, né? Acho que é por aí a coisa. Né? Vamos tornar um pouco mais concreto. Quando nós falamos em responsabilidade social corporativa, o que de prático isso significa na vida de uma empresa, no dia a dia da vida de uma empresa? Significa que a empresa tem que ter um modelo de gestão, um jeito de fazer as coisas, ou de fazer negócios, né? Em que a relação com o seu cliente, o seu fornecedor, é uma relação de qualidade, uma relação com o meio ambiente. Quer dizer, aí nesse caso entra meio ambiente, o econômico e o social. Então a boa empresa tem que ter isso equilibrado, tem que ter resultado financeiro, não vive sem isso, é a essência da empresa, ter resultado, ter lucro, né? Nada errado em relação a isso. Se ela não tem lucro, ela deixa de existir, deixando de existir, ela deixa de ser um ente social importante. Aliás, quero dizer que a empresa ainda não se descobriu outra maneira de fazer o social diferente de ter empresa, né? De produzir, né? É um ente social por excelência, né? Então, ela tem que ter o lucro, né? Por outro lado, ela não pode impactar o meio ambiente de tal maneira que ela venha destruir e no curto prazo e no longo prazo as novas gerações, as futuras gerações deixarão de ter esse recurso. Então, e infelizmente, se existe uma deficiência nesse modelo social de empresa, né, para produzir riqueza, é o fato do seu impacto no meio ambiente. Dificilmente uma indústria deixa de ter impacto no meio ambiente, mas ela tem que administrar isso, né? E o social propriamente dito, aí sim podemos usar o nosso conceito, que é a relação com as pessoas, né? Quer dizer, ela usa pessoas para a sua produção, para agregar valor, ela tem que devolver
para essas pessoas, claro, o seu salário, benefícios, a saúde, e devolver para a comunidade do mesmo jeito que recebeu, né? Tipo assim, eu não posso prejudicar as pessoas para poder tirar proveito delas. Então, a empresa tem que ter essa relação. Como é que ela faz isso? Aí começa desde o presidente, né, no sentido de definir, bom, qual é o meu objetivo, para que eu quero fazer, com o que eu posso contar, quais são os meus limites, quais são as regras do jogo, o que eu posso abrir mão do curto prazo para investir no longo prazo. Então faz parte do planejamento estratégico da empresa. O senhor que teve contatos com outros empresários de outros países, fez especialização na Suíça, estudou nos Estados Unidos, qual a relação entre o empresário que tem empresas lá fora, no exterior, no mundo desenvolvido, e o empresariado nacional, em relação à questão social? Bom, primeiro que, antes de falar do empresário, eu falo de governo, né? Quer dizer, fazer uma empresa no exterior é muito mais fácil do que fazer aqui. Por quê? Porque lá fora você tem uma infraestrutura que já está pronta, o governo de fato é muito mais eficiente, o governo provê os serviços, e aqui você tem basicamente que resolver o seu problema de mercado como empresa e ao mesmo tempo ter que pagar o salário para o funcionário, mas também tem que resolver o problema da saúde, também tem que resolver o problema da educação, você também tem que resolver o problema da alimentação, porque a estrutura não te fornece, a infraestrutura de portos, de estradas, e, enfim, isso também não está pronto, as taxas, os impostos são extremamente elevados, a burocracia muito mais complicada. Então, ser empresário, de antemão, já digo, no Brasil é muito mais difícil. Por que existem empresários bem-sucedidos? Porque, de fato, são pessoas muito arrojadas, muito dinâmicas, muito competentes, e aqui temos uma vantagem que é o mercado. Quer dizer, nós estamos num mercado crescente, né? Quer dizer, um mercado que se expande, ainda não está saturado, então as oportunidades são maiores, né? Lá fica mais difícil vender do que vender aqui, né? Então, por exemplo, as regras do meio ambiente lá fora são mais complicadas do que aqui, porque os recursos naturais são mais limitados, né? A água é bem mais difícil, as florestas são difíceis de crescer, né? Na Finlândia, na Escandinávia, uma árvore leva 70 anos para produzir, então o espaço físico é muito menor, então a legislação é muito mais rígida, né? Esse é o papel do Estado que o senhor está falando, que lá fora as coisas estão mais estruturadas, e aqui no Brasil nem tanto. Mas em relação à questão social especificamente, qual a relação, qual a diferença entre relações? O social aqui no sentido da relação com os funcionários, por exemplo, ou com relação à sua relação com a comunidade, né? Então, você vai implantar uma empresa aqui no Brasil, numa cidade que não tem infraestrutura, você não tem as pessoas qualificadas, como eu falei, você vai ter que se preocupar com a qualificação desses profissionais. No exterior, provavelmente, você vai lá, já tem uma oferta grande de pessoas qualificadas. Você só põe para dentro da empresa, dá um bom salário e está resolvido, né? Aqui você tem que construir a escola, né? Aqui você tem que cuidar da alimentação, tem que ter o seu refeitório, a saúde, você tem que ter dentro da sua empresa quase que um ambulatório para cuidar disso tudo, né? Então, aqui você tem responsabilidades muito maiores do que lá. Você tem que dar conta disso tudo. A menos que você também queira não fazer isso. Quer dizer, você pode simplesmente usar os recursos que tem aqui. E existem empresários dessa natureza também, né? Que você diz assim, olha, eu quero ganhar no curto prazo, então não é para derrubar a mata, mas eu derrubo, eu suborno alguém, eu desobedeço, eu exploro a mão de obra, eu posso fazer mão de obra escrava. Mas para um empresário consciente, né, para você fazer uma empresa que dure aí muitos anos, né, você tem que cuidar de muito mais coisas. Então, para resumir, né, você tem que cuidar de muito mais coisas aqui do que lá. Senhor Sérgio, o senhor falou a respeito da qualificação da mão de obra, que nos países desenvolvidos isso é um problema praticamente resolvido e aqui no Brasil não. Além disso, nas relações de trabalho, qual a diferença entre o perfil do trabalhador nos Estados Unidos, por exemplo, e do brasileiro? Que o senhor conseguiu perceber nesses estudos que o senhor fez? O
profissional brasileiro, quando ele é bem treinado, ele é melhor do que qualquer outro. Porque a criatividade... É a criatividade, a vontade de crescer, a disposição para o trabalho, ele é bastante dedicado, né? Claro, a gente pode olhar a China, né? O chinês também faz muito isso, né? Eu estive recentemente na China, todo mundo está acompanhando aí o desenvolvimento da China, crescimento de 12% ao ano, a China vai ser uma das grandes potências. E ali o trabalhador é um trabalhador, né, dedicado, né? Muito dedicado. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, ou na Suíça, ou na Alemanha, né, você tem, primeiro, um trabalhador mais preparado, ele tem um nível de escolaridade maior, mas ele também tem uma exigência maior, né, ele não trabalha em qualquer ambiente, ele não aceita qualquer tarefa, ele não aceita qualquer salário, horário de trabalho, enfim. Mas ele é um operário muito produtivo pelo fato dele ele produz bastante, né? Ele tem um rendimento bastante bom. Agora, é difícil, né, dizer assim o que é melhor aqui, o que é melhor lá, né? Dependendo do tipo de atividade também, né? Por exemplo, hoje a indústria alemã está em crise, né? Toda a indústria alemã está em crise. A indústria automobilística, você sabe disso, né? Por conta da concorrência da chinesa, que quer dizer, as fábricas alemãs, até a Mercedes-Benz está indo para a China para produzir na China, né? Todo mundo tem a China como uma referência de produtividade, mas são constantes, senhor Sérgio, as informações de que no mercado chinês a carga horária do trabalhador é quase desumana, as condições de trabalho também não são lá muito adequadas. Sem dúvida. E isso, como é que o empresariado, o industriário encara uma relação paradoxal como essa? É muito paradoxal mesmo, né? Quer dizer, se você tem uma empresa alemã que tem a cultura, né, de uma relação boa com o seu funcionário, né, como é que ele vai se comportar isso lá na China com seus funcionários? O que eu tenho visto, eu visitei lá algumas fábricas, é que a ideia é ter o mesmo tipo de comportamento, de cultura da origem, da matriz, lá com o chinês. Então, se hoje o chinês não tem as condições de trabalho adequadas, mas a nova fábrica vai ter. Entendeu? Então, tem lá, por exemplo, a Embraco, que é de Santa Catarina, tem uma unidade de produção na China. Ela não é diferente. A gente vai lá e a fábrica nova, por exemplo, tem as mesmas regras, o mesmo jeito, a mesma forma de remunerar. Então, o chinês também está aprendendo a conviver com um ambiente de trabalho muito bom. Claro que se você for lá nas minas de carvão da China, você vai ver que as condições são péssimas, né? Mas então isso vai mudar também, porque o chinês também está descobrindo isso, né? Senhor Sérgio, voltando um pouco à questão do conceito da responsabilidade social corporativa, é possível ou é mais fácil um empregado, um funcionário hoje, entrar no nível mais baixo de uma empresa e galgar, alcançar os postos mais cobiçados dentro de uma empresa, dentro de uma indústria? Isso é possível hoje em dia? É possível e há muito espaço para isso e tem exemplos inúmeros. Basta ver a indústria brasileira nas várias regiões do Brasil, né? Nós vamos ter agora à tarde também lá uma palestra do Ulisses Tapajós, que é o presidente da Multibras, unidade de Manaus, e ele começou como servente ou como office boy, eu acho que foi essa a origem, foi esse tipo, e cresceu dentro da empresa, e junto com a empresa, né? Por quê? Porque a empresa hoje brasileira tem essa preocupação de dar aos seus funcionários oportunidade. Você tem recurso para isso, né? Você treina as pessoas, você cresce, então você tem uma fábrica hoje, amanhã tem duas, amanhã tem três, né? Vou dar um exemplo de outra empresa de Santa Catarina, a VEG, que foi criada há 42 anos por 3 pessoas. Hoje tem 12 mil funcionários, né, numa cidade pequena como Jaraguá. E no ano 2007 vai ser a maior do mundo em produção de compressores, com unidades. Agora, uma nova unidade na China, tem no México, tem em Portugal, tem em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, quantas oportunidades essa empresa não deu para aqueles que começaram naquela época, e eu conheço vários, né? Conheço o primeiro engenheiro da VEG, que foi meu contemporâneo, Moacir Sens. Ele foi o primeiro engenheiro da empresa, hoje a empresa tem 700 engenheiros, né?
Então, há possibilidades, então. Há muitas possibilidades. É claro que precisa muito trabalho, precisa aperfeiçoamento, não adianta só esperar da empresa. Você, como funcionário, tem que buscar a sua competência, mas a empresa hoje, a indústria dá condições muito boas de desenvolvimento, sem dúvida. Seu Sérgio, infelizmente nós vamos ter que parar um pouco a conversa para o próximo bloco. O Ideias da Aldeia volta já já. Olá, estamos de volta no Ideias da Aldeia, conversando com o superintendente do SESI de Santa Catarina, o senhor Sérgio Gargione. O senhor Sérgio Gargione participa da comemoração do Dia da Indústria, promovido pela Federação da Indústria do Estado do Acre. Senhor Sérgio, no bloco anterior nós discutimos a questão do trabalhador e a empresa. Eu gostaria de iniciar esse segundo bloco tentando fazer uma reflexão a respeito do lucro. Ainda é difícil para alguns setores da nossa sociedade entender que o lucro já não é mais pecado há algum tempo, ou ainda há alguns setores que enxergam isso como se fosse um problema, vê o empresário como se fosse um eterno explorador. O lucro é inevitável, é absolutamente necessário. O lucro serve para quê? Serve para a empresa crescer. E quem é que ganha com isso? São todos que estão em volta dessa empresa, que dependem da empresa. Né? Então, o trabalhador quer que a empresa tenha lucro para a empresa crescer, para melhorar o seu salário e para poder ter oportunidades de desenvolvimento profissional. Né? Ninguém quer trabalhar numa empresa mal sucedida, né? Ou que está prestes a falir. Então, tem que ter. A comunidade ganha porque é o recurso que gira, são novos empregos que vêm. Né? Vai dizer assim, mas o patrão, o dono da empresa está tendo muito lucro. O que ele faz com isso? Ele reinveste. Ele reinveste, né? O que mais? Ele pode até gastar um pouco mais do que os outros. Vai dizer, bom, ele tem um carro melhor, ele tem uma casa melhor, ele viaja para a Europa, ele tem os filhos estudando não sei aonde, mas isso é mínimo, né? Isso é uma contrapartida, mas o lucro não é do dono da empresa, o lucro é da empresa, quer dizer, a economia que ela gira em função desse recurso que é gerado pela indústria, é o valor agregado. Ele transformou a matéria-prima num valor agregado maior, né? Então ele comprou tecido que vale 20, vendeu uma confecção que vale 100 e esses 80 dividiu entre impostos, né? Que o governo também arrecada, salários que o funcionário arrecada e um pouco de lucro que ele deixa ele usa, né, para sua família e para ele, e o resto fica na empresa para comprar uma máquina nova, para construir um novo galpão e assim por diante. Né? E a participação do funcionário nos lucros? Hoje é geral. Uma boa empresa tem isso. Qualquer boa empresa brasileira, além do salário, tem participação nos resultados. O próprio SESI de Santa Catarina, nós temos metas para serem cumpridas, temos objetivos, e os funcionários, se atingido esse objetivo, é uma regra do jogo, participação nos resultados, definido pelo sindicato, definido pelos conselhos, no ano anterior tem lá a sua participação. Então, no fundo, hoje todos são sócios desse empreendimento. Né? Como que nós podemos ter esse tipo de raciocínio, Sr. Sérgio, para os pequenos negócios? Aqui no Acre, nós temos poucas pequenas empresas. O nosso universo comercial aqui gira basicamente em torno das microempresas. Como que nós podemos ter esse raciocínio, essas preocupações, tendo um comércio ainda em crescimento, ainda em expansão e uma indústria também da mesma forma? A lógica é a mesma. As grandes empresas de hoje foram pequenas algum dia. A diferença é que a pequena empresa é a cara do patrão, né? É o jeito do dono. Ele está presente no processo, ele é o espelho da empresa. Então, se é uma pessoa que tem valores, né, que tem uma boa conduta, que tem bons procedimentos administrativos, ele vai administrar esse negócio como uma grande empresa. O trabalhador vai ter participação nos resultados, não precisa ter uma regra complexa como uma grande empresa,
mas ele sabe como fazer isso, né? E vai ter os benefícios que precisam ter, talvez não tantos, em função das dificuldades momentâneas, e um período inicial sempre é difícil, né? Mas não muda nada, ele não precisa, só porque é pequena empresa, ele ter trabalho escravo, ou ele não pagar impostos, ou qualquer outro tipo, né? Claro que o governo tem que olhar para esse tipo de empreendimento, pelo fato de ser embrião, de uma maneira um pouco diferenciada. Vai dizer assim, olha, eu te dou a chance, você não precisa pagar imposto porque é tão pequeno que, né? Usa esse dinheiro aí para crescer a empresa, né? Então é abrir mão de uma parte que é distribuída para a sociedade através do governo e deixar para a empresa. Mas é do mesmo jeito, eu conheço muitas pequenas empresas que têm o mesmo modelo de gestão, com participação do segundo funcionário, do terceiro funcionário, vira uma grande família. E aquilo tudo cresce. Esse exemplo que eu dei da VEG até há pouco, foram 3 fundadores, né, 2 ainda estão vivos, começaram assim. E toda a filosofia foi baseada na política de RH. No mundo empresarial hoje, qual é o melhor modelo de gestão? Existe um modelo ideal ou o modelo ele se estabelece de acordo com cada realidade? Não, o melhor modelo de gestão é esse que segue o princípio da responsabilidade social, vamos dizer assim, né? Que é uma empresa que é aceita por todos, que é boa para todo mundo, que não sacrifica uma coisa para agradar a outra, que não destrói o meio ambiente para ter o resultado mais rápido, né? Que não explora a mão de obra para poder crescer. Quer dizer, você tem que fazer tudo isso com equilíbrio, né? Algumas e pessoas... tecnologia existe para isso, né? É só o jeito de fazer, não é que... Então, se você tem essa consciência, e a consciência está baseada... O que é uma gestão socialmente responsável? É onde tem valores, né? É onde tem ética, né? Você pode ter um código de ética explícito, ou pode ter uma ética tácita, né? Que você convive, né? É quase como conceitos de berço, de origem, vamos dizer assim, de religião quase, você acreditar naqueles princípios, né? E você fazer valer aquilo na prática. Esse é o melhor modelo de gestão. Algumas pessoas avaliam que a responsabilidade social ainda, ou responsabilidade social corporativa, é algo que se aplica apenas para as grandes empresas. Pode ser aplicado nos pequenos negócios, nos micronegócios? Qualquer negócio, qualquer organização, até na sua vida pessoal, tudo isso vale. Como que um pequeno empresário pode aplicar, por exemplo, num comércio que tem 6 funcionários? Como é que isso se estabelece na prática? Ele pode dizer assim, como é que eu pago meus funcionários? Como é que eu treino os meus funcionários? Como é que eu exijo deles? Como é que eu incentivo o seu desenvolvimento? Não é? Como é que é a saúde e segurança desse empregado? Não é? E, enfim, tem vários ingredientes. Como é que eles participam do resultado? Né? Eles têm participação no lucro, não têm participação no lucro? Seu Sérgio, quanto do orçamento de uma loja de investimento um empresário com esse tipo de preocupação deve dedicar? 15% do faturamento ele dedica exclusivamente à questão da responsabilidade social corporativa? Não é. Ele tem um período que ele faz um investimento inicial, né? Ele pode dizer assim, eu não gosto desse jeito que eu faço e eu vou agora, né, vou modificar. Então, vou despender um pouco mais de energia, vou rever um pouco o espaço físico, vou contratar uma máquina nova, vou treinar um pouco melhor as pessoas e tal. Mas o importante é que isso tudo traz resultado. O benefício que isso traz é bem maior do que o investimento, né? Lembra aquelas discussões que se tinha sobre qualidade, gestão da qualidade, né? Qualidade Se total, vale a qualidade total, né? Hoje já se incorporou, quase ninguém mais fala, porque fazer qualidade traz benefício. Se você não fizer, está fora do mercado, né? Você não vai vender o produto, né? Então você é obrigado a fazer, né? Então é um investimento como qualquer outro. É difícil separar, dizer 10%, 20%, 30%, né? Não tem isso. O sindicalismo entendeu essa proposta da responsabilidade social corporativa? Acho que sim. Eu não tenho visto nenhum... Ao contrário, né? Quer dizer, os sindicatos gostam disso, querem isso, pregam isso e é uma operação ganha-ganha, né? Ganha total, ganha empregado, ganha o acionista, ganha a comunidade, ganha o governo, ganham todos, se você tiver esse modelo equilibrado, né? Eu posso até, desculpa, em relação ao governo, né? Eu posso reclamar que o imposto é alto,
E devo reclamar. E é muito mesmo. Né? Nunca se recolheu tanto imposto no Brasil como agora. Né? Quantos impostos o empresário paga hoje? Hoje ele paga, uma indústria têxtil paga 40% de impostos. Como é que se viabiliza isso? E salário dá 30%. Quer dizer, o governo ganha mais do que... É o grande sócio, né? E a empresa deve esperar isso de volta. Então ele tem que reclamar disso, né, que eu quero dizer. Mas ele tem que recolher os impostos, quer dizer, ele não pode ser ilegal, né? Ele tem que recolher. Então isso é socialmente responsável, ele tem que recolher. Senhor Sérgio, citou aí, na mesma cadeira onde o senhor está, um economista chamado João Paulo de Almeida Magalhães, que é professor na UFRJ, e ele classificou, professor de economia da UFRJ, e ele classificou a Amazônia como uma fronteira de expansão econômica. Como que o Sul e o Sudeste avalia a expansão que está se tendo aqui na área industrial? A nossa indústria no Acre está voltada para as questões florestais. Como que esse tipo de indústria pode ter um tratamento diferenciado por parte dos governos? O senhor considera que deve-se haver um tratamento diferenciado para determinadas regiões ou não? Acho que sim. Todo mundo quer indústria. Não há nenhuma região do Brasil, do mundo, que não queira indústria. Porque, como eu citei, é o ente social mais importante. Através dela, a indústria, você agrega valor, você vende, você oferece produtos para pessoas consumirem, né? Você quer um bom carro para consumir, a indústria te dá. Né? Você quer um bom alimento, a indústria te dá. Uma boa casa, a indústria te dá. Você quer salário, a indústria te paga. Né? Você quer comercializar produtos estão aí que a indústria produz. Né? Agora, também não se pode produzir por produzir. Né? Aqui a Amazônia optou por fazer a Zona Franca de Manaus. Particularmente, eu acho que não sei se seria o melhor negócio fazer a Zona Franca de Manaus produzindo motocicletas e telefones celulares, enfim, que estão lá por benefício social, não porque... Claro, hoje a gente dizer, olha, o Parque Industrial de Manaus tem 500 empresas, ok, né? Mas será que valeu a pena todo esse investimento, né? Todo esse custo? Agora, qual é o grande... A indústria tem que estar em equilíbrio com o meio ambiente. Então, a indústria na Amazônia tem que ser uma indústria que esteja utilizando os recursos naturais da Amazônia, que são únicos, mas mantendo esses recursos por mais tempo, para que essa indústria se perenize, né? Para que não haja um impacto ambiental grande. E eu sei que tem vários projetos por aqui, muito bons, utilizando esses recursos naturais. Né? As pessoas daqui, os recursos físicos, né? Também, né? Que são do solo e a água, né? Pode ser que no futuro, hoje a gente tem lido aí na Veja, tem acompanhado o grande desmatamento que está havendo, principalmente aqui no Mato Grosso, né? E tudo mais. Não é nem tanto na Amazônia, ainda ali hoje no jornal aqui, né? Que há movimentos importantes de preservação em alguns lugares e outros, aí na soma da Amazônia fica um desequilíbrio, né? Mas pode ser que no futuro o fato de ter água na Amazônia, nós vamos vender água. A água vai ser o grande problema do futuro. Né? O senhor como então vamos vender água. Né? O senhor como superintendente do SESI de Santa Catarina, o seu olhar em relação à floresta amazônica, o senhor considera a floresta economicamente viável? Sem dúvida. Em quais aspectos? Mas desde que haja um manejo, isso os especialistas sabem disso, né? Que haja um manejo sustentável, né? Você não precisa cortar todas as árvores, nem passar um trator e arrastar. Né? Você pode cortar a árvore que tem que cortar e deixar outra para crescer e cortar depois. Né? Então, acho que sim, acho que não precisa, acho que tem que dar à Amazônia. É muito difícil falar sobre isso, né? Há opiniões mais diversas, mas eu vou me arriscar aqui a falar sobre isso, não sou especialista em Amazônia, né? Acho que o Amazonas, a região amazônica, tem que dar sustentação ao povo amazônico, né? Porque não adianta eu trazer gente de fora que vem aqui e explora, né, os recursos naturais e as pessoas que estão aqui, aí fazem o dinheiro no curto prazo e vão embora. Eu sou de uma região de Santa Catarina que há 50 anos era repleta de araucária. Eu me lembro ainda quando criança, as empresas que vieram lá, era madeira, medeira. Meu pai trabalhava de caminhão, ele só transportava madeira, foi assim que eu comecei também, né? Depois de alguns anos, foram embora, acabaram os pinheiros e a pobreza ficou, né? Quer dizer, hoje não, claro, depois de muito tempo, aí houve o reflorestamento de pinos de Heliotes, que não é nem araucária, é um pinus
alienígena, americana e as indústrias de papel, mas não está ainda equilibrado, né? Então, se na época tivesse havido, né, uma racionalização dessa produção e agregação de valor, não só serrar a madeira e mandar a tora ou mandar a tábua, mas fazer os móveis, fazer os artefatos, como aqui são feitos. Eu sei que aqui no Acre, né, se faz muitas peças que são exportadas, né? Machetaria, que tem aí, muito bonitas, que eu vi hoje, até de pessoas aqui da região, né? Então tudo isso é importante, é saber fazer esse equilíbrio, não querer imitar o Sul, imitar os Estados Unidos, ou só porque lá tem siderurgia, então tem que ser siderurgia aqui também, vou cortar as árvores, só porque lá tem pecuária, aqui também eu vou fazer pecuária, né? Só porque no Sul tem soja, então aqui eu vou plantar soja porque eu não sei fazer outra coisa. Agora, onde é que está a nossa inteligência em relação à Amazônia, né, para poder saber explorar isso? É que já se fez muito investimento, né, científico, já se estudou muito. Eu acho até que os americanos estudaram muito mais a Amazônica do que nós, né? Mas usar essa inteligência e o governo, através de um equilíbrio, fazer políticas claras, incentivadas para isso. Sem dúvida, a sustentabilidade é um instrumento importante, então. É definitivo. Sustentabilidade é definitivo. Eu acho que o termo melhor do que responsabilidade social é sustentabilidade. O que a gente quer é sustentar um modelo de crescimento por muitos e muitos anos. As empresas têm que viver 100 anos, 200 anos, 300 anos e produzindo coisas que a população quer, né? Que a população, que eu digo sociedade em geral, né? Que o acionista quer, que o mundo quer. E aí tem os movimentos de consumo consciente. Então, bom, eu vou consumir daquele que é socialmente responsável. Então, quem não for sustentável, eu não compro, né? Pronto, também não tem a sobrevivência. Os americanos entraram um pouco tarde nessa questão da sustentabilidade, tanto que o protocolo de Kyoto, que controla emissão de gases, aí o americano não quis, porque acha que isso vai tirar 5 milhões de empregos dos Estados Unidos, mas agora eu li que 125 prefeitos dos Estados Unidos assinaram, né? Eles estão lá porque sabem que se não fizer isso, né, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Estou com medo da China. A China, eu acho que se não cuidar muito, está produzindo demais, né, e aquilo pode dar um desequilíbrio. Então, ninguém quer o planeta ruim para viver, ou impossível de viver no futuro, né? Eu acho que a gente tem chance, não precisa consumir tanto desperdício que a gente tem. O americano, por exemplo, imagina todo chinês consumir igual que o americano, é um absurdo, né? Senhor Sérgio, eu agradeço a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Infelizmente, nosso tempo esgotou, mas a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar aqui a TV Aldeia e o povo do Acre. Espero que essas poucas opiniões e essas divagações aqui possam servir para algum tipo de reflexão, no mínimo, né? E para concluir, dizer que não existe fórmula, né? A gente tem ferramentas, tem conceitos, tem crenças, tem valores, tem ética, e se a gente souber usar isso muito bem, nós vamos ter melhores condições, vamos ter uma vida boa, presente, né, futura, um equilíbrio, um desenvolvimento econômico com menos custo, né? Vamos aplicar naquilo que temos que aplicar e certamente vamos resolver todos esses problemas de lixo, de pobreza e tudo mais pela via do desenvolvimento econômico sustentável. Obrigado pela participação. Esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Até o próximo encontro. Olá, no Ideias da Aldeia desta terça-feira,
nós vamos conversar sobre responsabilidade social corporativa. E para isso, nós convidamos o superintendente do SESI de Santa Catarina, Sérgio Gargione. Ideias da Aldeia, nesta terça-feira, às 10 da noite.